Voltamos ao segundo bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação pela TV Destaque, hoje com a presença do Dr. Rogério Martir, que nos esclarece a respeito da legislação trabalhista, especificamente a respeito do aviso prévio. Dr. Rogério, na sequência de dúvidas que nos foram colocadas, para quem que o empregado deve solicitar a dispensa do aviso prévio? Porque isso é possível. Né? Sim, sim. E como que isso é formalizado junto ao empregador? Sim, a dispensa do aviso prévio, ela nasce na figura do pedido de demissão, né? Toda vez que você vem pedir demissão, você pede demissão, você deve esse aviso prévio ao empregador, né? Então, nesta modalidade, por exemplo, se ele for arrumar um outro emprego, né, ele pede demissão e automaticamente já arruma um outro emprego. Nessa modalidade, ele pode pedir essa dispensa do cumprimento do aviso prévio por parte dele, né? E uma outra modalidade também é a que envolve a demissão imotivada propriamente dita, porque nós vamos ter duas espécies de avisos prévios, né? Nós vamos ter o aviso prévio trabalhado e nós vamos ter o aviso prévio indenizado. Então, foi mandado embora, né? E o empregador deseja que o empregado cumpra o aviso prévio. Então, se ele tiver 21 anos de trabalho e for mandado embora e a modalidade for o aviso prévio trabalhado, ele vai ter que ficar na empresa por 90 dias ali trabalhando, que é o período máximo da proporcionalidade. Ou ainda, o empregador poderá converter aquele aviso prévio trabalhado em um aviso prévio indenizado, ou seja, paga os 90 dias e resolve a questão. No caso do pedido de demissão, é um direito do empregado pedir a dispensa, porque arrumou um outro emprego. Agora, no caso da dispensa imotivada por parte do empregador, a faculdade de ser trabalhado ou ser indenizado é do empregador. É o empregador que vai escolher a questão ligada a ele estar prestando o serviço de forma trabalhada ou de forma indenizada. E ainda assim, no decurso do aviso prévio trabalhado, se ele arrumar um emprego, ele poderá vir a pedir esta dispensa, né? Porque ele já se recolocou no respectivo mercado. E ele vai receber proporcionalmente, né? Doutor Rogério, então aproveitando, já que você falou que ele pode pedir alguma coisa, isso também vale agora com esta questão do até ampliação aos 90 dias, okay, tá? Então, como é que fica, né? Se ele está cumprindo aviso prévio numa empresa, ele pode então fazer uma dupla jornada neste período, ele pode tentar enfrentar essa dupla jornada, ele fala, eu não quero perder o meu aviso prévio, porque eu sei que eu vou ter um salário aqui, e trabalhar numa outra empresa e receber o salário da outra empresa? Não, isso não é possível. Apesar de algumas polêmicas já existirem nesse sentido, não é possível, né? Por quê? Porque o aviso prévio... Vamos partir da premissa de um aviso prévio trabalhado. Eu estou em aviso prévio. Eu estou cumprindo o aviso prévio. E vamos supor que eu tenha 21 anos de casa, 21 anos de labor e estou aí cumprindo 90... Eu tenho que ficar 90 dias prestando esse serviço aí em aviso prévio. Eu arrumei um outro trabalho. Automaticamente tem que haver a rescisão aqui. Tem que haver o término deste contrato de trabalho para uma nova contratação com uma nova anotação de carteira de trabalho, porque isso é legislação, ninguém pode trabalhar sem anotação na carteira de trabalho. Então eu tenho que encerrar uma situação aqui e começar uma outra situação ali na outra empresa que eu estou trabalhando, né? Então, na minha interpretação também, diante da polêmica toda, não é possível você ter uma dupla jornada. Você está ligado a um contrato de trabalho e ao mesmo tempo ligado ao outro contrato de trabalho ao mesmo momento, né? É aquela história de física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Então, eu não posso ter dois empregos dentro do mesmo horário, da mesma jornada de trabalho. Só se for em jornadas distintas, né? Eu estou trabalhando durante o dia e vou arrumar um emprego à noite. Então aí pode, né? Eu posso ter dois contratos em vigor. Agora, no mesmo horário, essa dupla jornada, porque existe um aviso prévio, isso não é possível. Tem que rescindir e começar na nova empresa. Doutor Rogério, quando um empregado ele é demitido sem justa causa e tem que cumprir o aviso prévio, ele tem, pela legislação, um período em que ele tem para procurar um novo emprego. Ele tem uma redução na jornada do trabalho, né, para um novo emprego. Esse período aumenta com a nova legislação, aumentando o número de dias do aviso prévio ou não? No caso de mais de 30 dias. Deixa eu até aproveitar e já inserir uma outra pergunta que eu sei que já vai ser dúvida também. Isso continua sendo faculdade, essa concessão dessas horas ou não? Ou torna-se uma obrigação, já que amplia-se também esse prazo? É extremamente polêmico, extremamente polêmico. Pela seguinte situação, a lei é omissa. Esse é o grande problema, a lei é omissa.
A lei tratou da seguinte situação: vamos aumentar o aviso prévio, 3 dias a cada 1 ano a partir do 2º ano, aquela coisa toda, tal. Então só falou disso. É uma lei com 2 artigos. Exatamente, né? Ou com um artigo, se bobear, um artigo e um parágrafo. Né? Então é um absurdo essa situação, porque deixou tudo omisso, tudo no ar. Então eu entendo, né, numa interpretação de legalista, né, uma interpretação legal nos termos da lei, que não mudou nada nesse sentido. Eu tenho que aplicar a CLT. Se a lei não diz nada, eu tenho que voltar à CLT. E o que diz a CLT? A CLT diz que o empregado em aviso prévio poderá faltar por 7 dias ou sair 2 horas mais cedo. Ok? E aí está a grande polêmica. Se eu sou empregado e estão me obrigando a cumprir um aviso prévio de 90 dias, eu vou querer sair 2 horas mais cedo. Porque 2 horas mais cedo de 90 dias é muito mais do que 7 dias corridos. Né? Olha a celeuma que foi criada. Então não mudou a lei. Tem que aplicar a lei. A lei diz 7 dias corridos ou 2 horas mais cedo. Então 7 dias são 7 dias em qualquer situação. Agora 2 horas são 2 horas dos 30 dias ou são 2 horas dos 90 dias. Né? Então isso vai dar uma briga imensa. Aí daria 21 dias praticamente. Exatamente, é uma loucura. Agora, a questão da faculdade, ela ainda existe. Né? Ela está na lei, então o empregado vai poder escolher, ele vai poder escolher os 7 dias ou as 2 horas. Né? Então sempre vai existir aquela questão do oportunismo até, é uma coisa do ser humano. O ser humano ele sempre quer estar numa situação melhor, numa situação mais benéfica. Né? Então as empresas vão enfrentar essa E os empregados, na verdade, eles hoje são assistidos nas homologações pelos sindicatos. Sim. E os sindicatos, obviamente, né, dentro do papel que lhes cabe, orientam no sentido mais benéfico. E hoje a interpretação do sindicato está sendo de trazer essa condição legal do aviso prévio totalmente a favor dos empregados. Fala-se em retroatividade da aplicação da lei, fala-se em diversas situações aí que envolvem uma situação mais benéfica, né, ao empregado, mas que acaba prejudicando muito a empresa. Né? A empresa hoje está um pouco refém. Enquanto não tiver simulado alguma coisa ou alguma legislação complementar no aviso prévio, ela vai estar meio refém dessa situação por um bom tempo. Bom, já que a gente está falando de demissão, a gente tem uma outra modalidade. Você falou do contrato por prazo indeterminado, aquele que não tem fim. Porém, a gente sabe que existem os contratos de experiência ou os contratos temporários, aquele que a gente sabe que tem data para começar e data para terminar. Bom, o funcionário agora, doutor Rogério, sendo dispensado, ele vai poder receber o aviso prévio e ele vai receber em qual proporcionalidade esse aviso prévio, né? Se sair antes deste período da experiência ou do término, no caso temporário aí. Eu invoco novamente, né, a questão legalista, né? A lei nova não tratou disso. A lei não falou nada sobre o contrato por prazo determinado. Então, eu entendo que está valendo a CLT. Está valendo a CLT. Então, por exemplo, se na convenção coletiva estiver disposto algo sobre aviso prévio por prazo determinado, vai aplicar a convenção coletiva. Inexistindo a convenção coletiva, é a regra antiga. Né? Fui rescindiu o contrato por prazo determinado. Se faltar, por exemplo, 15 dias, né, 15 dias para que eu termine meu contrato de trabalho, esses 15 dias vão ser indenizados na proporção de 50%, que é o que diz a lei. Sim. Né? Então, não vou aplicar 90 dias, proporcionalidade nenhuma e nem nada. Né? E ao contrário, a mesma coisa. Se o empregado, antes do término do contrato por prazo determinado, pedir para sair, né, pedir a sua demissão, a rescisão, ele vai indenizar também o empregado se ele tiver causado algum prejuízo ao empregado. Se não tiver causado prejuízo, não vai indenizar. Mas se tiver causado, ele tem que indenizar na mesma proporcionalidade do que ele recebia. Então, isso não mudou. Né? Se eu tenho um contrato mais extenso, né, que ainda tenho aí 6 meses para cumprir de contrato, um contrato por prazo determinado por atividade transitória, por exemplo, rompeu, então tem 6 meses, falta 6 meses, ele vai receber indenização referente a 3 meses, que são 50% que a lei diz. Não se aplica a regra do aviso prévio nessas questões. Pelo menos é a minha interpretação. Então, Rogério, uma questão que você até comentou agora assim, muito rapidamente, e que realmente preocupa, me parece que preocupa todas as pessoas de uma forma geral, é que há uma linha de pensamento defendida pelos sindicatos de que essa lei retroage no tempo para beneficiar aqueles empregados que foram demitidos
há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Ora, isso realmente me parece que coloca em risco até a segurança jurídica, né? Vamos imaginar uma empresa que fechou há 3 anos. Então, hoje ela estaria à mercê de uma ação dando essa interpretação. É bem complicado, né? Como é que você vê essa questão? É bem uma situação bem delicada. Mas eu entendo que é o seguinte, a gente não tem nem princípio para isso. Nem princípio no seu trabalho existe para isso, para uma retroatividade da lei. Se fosse no direito penal, tudo bem. A lei retroage em benefício do réu. É o que a gente aprende lá nos bancos da faculdade quando estuda direito penal. No direito do trabalho não existe. Nós temos ali o princípio da proteção, que eu preciso proteger o empregado. Nós temos o princípio que diz que num conflito de legislações aplica-se a mais benéfica, né, que é o princípio maior do seu trabalho. Mas mesmo nessa situação, não fala-se em retroagir, em voltar. A lei foi publicada hoje, alguém foi mandado embora amanhã, né, a lei está em vigor hoje, alguém foi mandado embora amanhã, aplica-se a lei nova. Ele foi mandado embora um dia antes de publicar, não existia a lei. Se não existia a lei, aplica-se a lei antiga. Não há por que você retroagir. Não há por que você retroagir. Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho. Agora, é óbvio que o sindicato, quando começa a trabalhar essa situação, o que ele quer? Ele quer beneficiar de alguma forma aquele que ele defende. Né? Mas isso realmente, como muito bem colocado pelo Clóvis, não traz segurança jurídica, acaba de vez com a segurança jurídica, né? E a gente precisa saber dividir muito bem a coisa. Às vezes um excesso de benefício ao trabalhador diminui o emprego ao invés de aumentar o emprego. Ao invés de fomentar o mercado, diminui. Que é a questão da licença maternidade aumentar para 6 meses, né? Então você tem os 120 dias, querem aumentar para 6 meses, em linha geral, em regra geral. Imagina uma trabalhadora 6 meses fora do mercado. Ela volta para o mercado totalmente fora de qualquer contexto. Então esse suposto benefício, às vezes, traz um malefício para o empregado. Então não pode misturar muito negócio de vamos retroagir, vamos punir, a empresa tem que pagar, isso tudo, porque está acabando com a fonte, né? Com a fonte financeira, com a fonte econômica para a manutenção dos empregos. Então tem que ir pela legalidade. Publicou a lei no dia seguinte. Bom, nós voltamos. E aí vamos fazer a última dúvida com relação à questão do aviso prévio, né? Até com relação a essa problemática do princípio que foi apontada pelo Dr. Rogério Martin. Nós estamos então encerrando o segundo bloco. Lembramos que você pode mandar a sua sugestão para estarmos respondendo as suas dúvidas, como está acontecendo, no e-mail presidência@obguarulhos.org.br ou secretariageral@obguarulhos.org.br. Para ver seu estabelecimento comercial divulgado, é só entrar em contato pelo telefone 11 24 68 81 99 no ramal 33 ou pessoalmente na Casa do Advogado, na rua Luiz Facini, no número 16. Nós voltamos já.